Boa tarde a todos. Vamos dar início à 10ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. Débora, temos ata para ler? Vamos ler, então. Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. Ata da 9ª reunião ordinária. Aos 27 dias do mês de novembro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, vereadores Rodrigo Sampaio Melo e Marcelo Kraus Rezende. Os vereadores Fabrício Oliveira Machado e Renato Nascimento de Moraes acompanharam a reunião. O diretor legislativo Luiz Gonzaga assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da 8ª reunião da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Estiveram presentes os seguintes convidados: Marcos Pereira de Paula, secretário municipal de Defesa Social, Adilson José Souza Silva, comandante da Guarda Municipal, Glauber Ribeiro Guedes, representante do aplicativo Move, Sebastião José da Silva, representante dos taxistas. Atendendo solicitação feita no requerimento 288, de autoria do vereador Fabrício Oliveira, a comissão convidou os presentes para discutir os serviços e aplicativos de celulares de transportes de passageiros e projetos a respeito. O presidente solicitou ao vereador Marcelo Kraus a leitura de denúncia recebida pelo Fiscaliza Itajubá da Câmara Municipal sobre o transporte clandestino de passageiros. Após, o presidente deu oportunidade aos convidados para se manifestarem sobre o tema. Após a exposição por parte de todos, ficou acordado que o secretário de Defesa Social se reunirá com as partes envolvidas com o intuito de formular uma regulamentação para o transporte de passageiros por aplicativo. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação o parecer do relator ao projeto de lei 4.345, que dispõe sobre a proibição das práticas dos flanelinhas nas vias urbanas do município de Itajubá e da outras providências de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Em votação, o parecer do relator foi aprovado pelos vereadores Rodrigo Sampaio Melo e Marcelo Kraus Rezende. Por fim, o presidente informa que recebeu um ofício do Grupo Itajubá pela Diversidade, assinado pela senhora Roseli de Fátima, e coloca em discussão e votação o convite à mesma e ao Grupo Coletivo das Minas para participar de futuras reuniões da comissão, os quais foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de novembro de 2018. Assinam os vereadores da comissão. Obrigado, Débora. A ata está em discussão. Em votação. Quem concorda permanece como está. Ata aprovada. Queria aproveitar, vereador Marcelo, para colocar em discussão aqui o convite ao comandante da Polícia Militar, Coronel Colli, para apresentar os resultados 2017, 2018 em Itajubá. De acordo? Então, acho que vale a pena trazê-lo aqui para especificar um pouco mais aquela apresentação que ele fez ontem na reunião da Câmara, e aí a gente tem a oportunidade de discutir um pouco mais o assunto, né? A apresentação foi só de praticamente 15 minutos, aqui ele terá a oportunidade de falar pelo menos 2 horas. Acho que vale a pena esse convite. E eu pretendo estender o convite a 4 secretários: Defesa Social, Desenvolvimento Social, Educação e Saúde. Bem, acho que o tema que nós vamos abordar praticamente vai ser o tráfico de drogas, então é importante essas 4 secretarias estarem juntos. Então, Débora, nós vamos encaminhar esse convite para o presidente da casa, para que encaminhe para o comandante da polícia, Coronel Colli, e os 4 secretários municipais: Saúde, Educação, Defesa Social e Desenvolvimento Social. Isso, tá? Vai sair do meu gabinete, só para registrar em ato os nomes corretos. Tá? E acredito que dia 18, essa é a última reunião do ano. E Desenvolvimento Social, que é o Robson. Na próxima semana, dia 11, já tem reunião, já tem convidado. Isso. Tudo bem, professora? É que o recesso começa dia 20 da casa. Então, acho que dia 18 não tem problema. E para dar tempo de ler o requerimento e encaminhar o convite formal, vai ser ali dia 10. Para o dia 11 fica muito em cima. Então, para o dia 18. Ok. Débora, você pode pedir para diminuir o ar, por favor? Está muito forte aqui nas minhas costas. Obrigado. Bom, então vamos dar início à reunião de hoje, convidando para ocupar lugar aqui no plenário a senhora Roseli Emídio, que é a representante
do Movimento Itajubá pela Diversidade. Roseli, você pode trazer com você quem você desejar para fazer uso da palavra também. Fique à vontade. Roseli, primeiro agradecer por você ter aceito o nosso convite, participar dessa reunião. Para quem nos acompanha, e para que fique registrado, o convite feito a Roseli se deu em razão de um ofício que ela encaminhou para nós, apresentando o Movimento Itajubá pela Diversidade, e a Roseli é a presidente da comissão diretora desse movimento, e em razão das demandas que ela apresentou nesse ofício, achei por bem, discutimos aqui na comissão, eu e o vereador Marcelo, achamos por bem que seria interessante você fazer isso de maneira oficial, numa reunião oficial dessa comissão permanente, que é registrada em ata digital também, e nós temos, e fica tudo gravado também, quem quiser pode acompanhar pelos canais da Câmara. Então, importante a sua presença aqui, e dos demais representantes, que eu gostaria apenas que registrassem os nomes, para que fique depois, conste na ata também. Tá? É Roseli Emídio, Roseli de Fátima Emídio. Isso. Só para orientar o microfone, é o seguinte, toda vez que for usar, aperta o botão, acende a luzinha, aí pode soltar. Aí Sim. Pode usar. Quando terminar de falar, a gente pede sempre que desligue, porque senão dá interferência no outro. Tá? E só é registrado o que é falado no microfone. O que a gente fala fora do microfone não fica registrado no áudio. Tudo bem? Então, Roseli de Fátima Emídio. É Victor Luca. Victor Luca, com 2 Cs? Isso. Moutinho. Monte. M-O-U-T-I-N-H-U. M-O-U-T-I-N-H-U. N-H-U. Tá. Victor Luca Moutinho. Tá. Paulo Almeida. João Paulo Almeida. Nosso futuro vereador, mas não fui eu que falei. Marcele Silveira Bustamante. Marcele. 2 L's e Y. Tá. Marcele. Silveira. Bustamante. Bustamante, com B de bola. Bustamante. Tiago Roberto de Souza. Tiago. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Uma brincadeira, tá, João Paulo? O João Paulo já é amigo nosso de Face, então a gente pode brincar. Bem-vindos, então, Vitor, João Paulo, Marcele e Tiago também. Roseli, eu vou iniciar passando a palavra para você. O vereador Marcelo deseja dar as boas-vindas também. Aí a Roseli inicia depois. Bom, boas-vindas a todos, não só para quem está aqui, como também para os ouvintes. É sempre muito importante a gente receber as pessoas aqui nessa casa para a gente discutir os diversos temas que são importantes para a cidade de Itajubá e para a comunidade. Então, sejam bem-vindos e certamente teremos uma boa reunião. Muito obrigado. Roseli, a palavra é sua, fica à vontade para apresentar o movimento Itajubá pela Diversidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, agradecer também a oportunidade que está sendo dada e também dizer que eu estou muito honrada de ser recebida por essa casa, onde a minha avó, né, a dona Zilpa Veloso Emídio, fez história como a primeira vereadora mulher da cidade de Itajubá. Então, assim, é uma alegria e uma honra muito grande para mim, né, para todos nós. E o nosso movimento, ele é um movimento ainda em formação, embora exista já, né, desde novembro de 2017, ainda é um movimento em formação, né? E o que a gente vem requerendo agora, né, o apoio da Câmara Municipal, do Poder Público em si,
exatamente pelas dificuldades que temos encontrado em relação, né, às necessidades, de suprir as necessidades da população LGBT. A gente sabe que é um problema mundial, né, é um problema nacional. Temos aí vários projetos de leis para serem votados que coíbem, né, a homofobia, a LGBTfobia, e achamos importante a participação do poder público da nossa cidade, tendo em vista das inúmeras dificuldades que temos tido aqui. A princípio, a gente requereu como assim, de maior importância para a gente, que seria a instauração de uma comissão da diversidade sexual na Câmara. O porquê dessa instauração dessa comissão? Sabemos, né, que já temos aqui a Comissão dos Direitos Humanos, né, que é bastante presente na cidade, mas a necessidade da população LGBT, em se tratando de uma cidade bastante conservadora, é onde a gente vê a necessidade da instauração dessa comissão, né, para poder acompanharmos mais de perto as necessidades da população LGBT. Porque nós não temos aqui programas, políticas públicas, projetos, programas sociais voltados à população LGBT. Temos casos aqui que o Vitor vai falar depois, né, mais em relação a ele, dos transexuais que não têm um atendimento mais humanizado, a necessidade, né, da receita, da medicação, de todo o tratamento. E, por isso, nós gostaríamos, né, de ter essa comissão da diversidade para podermos participar mais próximo possível, junto ao poder público, né, das soluções das necessidades da população LGBT. Então, essa seria assim, uma primeira solicitação, talvez uma solicitação prioritária no momento, né, porque a gente precisa dessa comissão para acompanhar a evolução dos pedidos, das soluções, né? Então, acho que seria o ideal, até mesmo para que a sociedade comece a respeitar, não aceitar, né? Porque eu acho que independe da aceitação, eu acho que é mais uma questão de respeito. E o que a população LGBT hoje pede é o respeito, né? Para que se respeite as diferenças. Vou passar a palavra agora ao Vitor. Ô, Roseli, só uma dúvida que eu fiquei na sua colocação. Quando você fala a criação de uma comissão e você fala que já existe a Comissão de Direitos Humanos, você está falando de comissão ou de conselho municipal? No caso, o que a gente andou pesquisando, que inclusive já tem na cidade de Santos, em outras cidades, é a Comissão da Diversidade Sexual. Ela funciona de forma paritária, né, junto ao poder público, buscando a solução dos problemas que vêm sendo apresentados pela população LGBT. Né? Ela já tem, se eu não me engano, desde 2011 ou 2012, e vem funcionando bem. Aonde ela foi implantada, o funcionamento vem sido de ganhos, né, para a população LGBT. Tá. Então, eu acho que você está se referindo a conselhos municipal. E quando você fala Não, essa que é a minha dúvida. Se é uma comissão interna de uma Câmara, que você está se referindo, como essa aqui é a Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. Sim. Que faz reuniões com pessoas da comunidade e discute assuntos dentro da Câmara apenas. Porque pela sua colocação, posso ter entendido errado, é por isso que eu estou te perguntando isso. Me pareceu mais uma questão de conselhos municipais. A gente tem conselho municipal da infância, da juventude, tem da saúde, tem educação, que são membros das sociedades, às vezes até tem integrantes da Câmara também, mas normalmente integrantes da Prefeitura e de órgãos da cidade, que discutem esses assuntos e de lá decidem, inclusive, políticas públicas a respeito. Eu não sei, esse caso você falou qual foi a cidade? Santos. Em Santos. Santos. Talvez se você apresentasse para nós a estrutura,
ou se você conhece a fundo, a ponto de nos dizer se é uma comissão interna da Câmara Municipal de Não, Santos. ela funciona de forma paritária em conjunto com o poder público. Né? Então- Ela tem, por exemplo, psicólogos, a formação dela consta com psicólogos, né? Com membros também da sociedade. Então, eu acredito que seja um conselho. Se você depois puder nos apresentar a Sim. estrutura deles, para a gente conhecer e usar como referência, tá? Porque eu vi no seu ofício, realmente, a sua primeira demanda era a criação de instalação de uma comissão de diversidade sexual na Câmara Municipal. Sim. E aí a gente... Porque quando a pesquisa que eu fiz, a nomenclatura que se dava era comissão, né, municipal da diversidade sexual. Né? E ela funciona realmente dentro da Câmara, mas assim, composta tem membros da Câmara, tem membros da sociedade, né, da comunidade, tem médicos, advogados, enfim. Né? Então, assim, eu achei interessante trazer para cá, até mesmo para suprir a demanda que a gente tem, né? Que não é pequena, não é pouca, até mesmo em razão de vivermos não só numa sociedade extremamente conservadora, mas é do conhecimento, né, de todos que Itajubá é uma cidade extremamente conservadora. Né? Então, a princípio, para nós, o prioritário mesmo seria a instauração, né, desse conselho, para que a gente possa trabalhar de forma paritária com o poder público. Tá. Então, se você puder nos apresentar essa estrutura, porque realmente ela é nova para esta casa. Já que você falou que funciona dentro da Câmara de Santos, nós não temos nada semelhante funcionando aqui na nossa casa. Mas pode ser uma sugestão. Tá bem? Obrigado. Vitor? Boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Eu vou falar referente ao centro de referência no qual a gente pretende trazer para a cidade. No caso, eu creio que esse centro, eu sou um homem trans, e eu já tive uma experiência na cidade na qual eu residi antes daqui, que era em Campinas, São Paulo. Vou citar um exemplo de como funcionava esse centro lá na cidade. Lá eu conheci, antes de começar minha transição, creio que foi um auxílio que era de extrema urgência, porque eu não tinha conhecimento e meios de como eu iria fazer a minha transição. No caso, relaciona a minha saúde, tanto mental como a saúde física também, porque é algo que mexe, né, são medicações. Então, lá eu tive bastante acolhimento, tive apoio de psicólogas. Era um centro onde tinha, além de o psicólogo, tinha um movimento cultural, né, para trazer à população um pouco mais sobre como funciona, né, o meio LGBT, as partes de mulheres trans, de homens trans, que, querendo ou não, é algo que não é tão discutido, tanto no meio LGBT como nas rádios, TV, né, hoje em dia. E eu creio que, trazendo esse centro, é uma forma de mostrar acolhimento, não só para mim, que hoje eu não tenho esse acolhimento na cidade, como para outras pessoas do meio da mesma causa LGBT. Creio que também é uma forma de mostrar que a cidade na qual a gente nasceu, né, pretende continuar, construir uma família, nos apoia. Não apoia só uma parte da população, né? Tem um auxílio para toda a população no geral. Lá eu passei com endócrinos também, que era uma parceria lá do centro de referência, no qual a gente pegava receita. Trans precisam passar por médico de 3 em 3 meses. E isso creio que é algo impossível de acontecer no sistema público de saúde, no caso o SUS. Pode ser pela demora e também porque lá eles não têm conhecimento de como lidar com pessoas trans. Você vai num sistema público, eles tratam muitas vezes com descaso, não sabem ao que recorrer, e acaba que a gente passa por uma cena desconfortável e desagradável. Eu mesmo, desde que eu voltei, não passei no sistema público por conta de não ter essa assistência e de eles não saber com o que eles estão lidando. Meio que eu não me senti confortável, tanto por isso e como pela demora para a gente conseguir, né, o tratamento adequado. Agora eu vou passar a voz para o João Paulo. Obrigado, Vitor. Só me esclarece uma dúvida. Você é natural de Itajubá? Isso. Eu morei aqui até 2013,
Fiquei 6 anos no estado de São Paulo e voltei faz 6 meses. Ok, então, obrigado. João Paulo Almeida, então. Boa tarde aos senhores aqui presentes, vereadores. Boa tarde a todos e quem assiste também aí através da TV Câmara, né? Vou me apresentar aos senhores primeiro. Eu sou João Paulo, eu sou professor de Educação Física, atuo no Estado, sou discente do curso de licenciatura em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E também desenvolvo estudos relacionados à sexualidade humana. Então, eu vim falar para os senhores aqui que algumas das nossas reivindicações, né, e algumas das questões até posteriores à abertura de uma comissão, de um conselho, né, na Câmara, algo do tipo, para a gente conseguir esse tipo de políticas públicas na cidade, que são relacionados a algumas questões que a gente passa na prática social dentro da nossa cidade, né? Então, eu justifico a importância de alguma legislação que nos dê subsídios para coibir ações discriminatórias dentro da nossa cidade, né? Então, nesse sentido, eu acho importante fazer algumas considerações históricas, né, do movimento LGBT e para tentar concretizar a prática dessa legislação. Então, nesse sentido, a gente tem que observar que a comunidade LGBT, ela vem em um contexto histórico, ela sempre foi vista da parte teológica como um pecado, ela vem sendo vista na parte jurídica até 1890 aqui no país como crime, e ela vem também na questão médica, na medicina, ela é vista até meados dos anos 90, ali como critério de saúde pública a ser tratado, né, no sentido de doença mesmo, que eu falo, né, o Conselho Federal de Psicologia, ele só para de tratar, né, como doença no Brasil a partir de 1999, ainda que a Organização Mundial da Saúde retira a homossexualidade das questões de doença em 1990. Então, nesse sentido, que é a LGBT-fobia, né? O que caracteriza isso? São ações discriminatórias de violência psicológica, física, né, integrais aos corpos, que retirem a consciência corporal dessas pessoas, né, ou manipula-se elas. E, nesse sentido, o que essa LGBT mais fobia gera, né? Ela gera depressão, baixo rendimento escolar, ela gera assassinato, ela gera prostituição, gera ligação ao tráfico de drogas, enfim. E nisso tem alguns dados que eu considero importante ressaltar aqui para vocês, né? A cada 19 horas, isso segundo o Grupo Gay da Bahia, que é um grupo, é uma ONG muito forte no Brasil, que estuda as questões de violência LGBT+, no país. Nesse sentido, esse grupo, essa ONG, diz que só em 2017 nós tivemos um LGBT+ morto a cada 19 horas no nosso país. Simplesmente por ser LGBT+, né? Nesse sentido, exclui-se as demais condições, né, de morte. E também, Minas Gerais, sempre em todos os estudos, apesar do nosso avanço social que nós temos em relação a diversos outros estados do país, que nós temos consciência que são estados mais precários nesse sentido, né? Minas Gerais ainda sempre aparece entre os 5 primeiros postos de violência à comunidade LGBT+. Então, por isso também eu acredito que justifica-se uma importância de política pública por aqui, né? Porque em vários outros segmentos nós estamos em saldos positivos nas primeiras posições, e nesse nós estamos em um saldo negativo, inclusive já aparecemos na 2ª e 3ª posição. Então, para compreendermos ainda mais essa questão da LGBT+ fobia, né, eu utilizo essa terminologia LGBT+, porque eu acredito que a gente consiga abranger
diversos outros segmentos, né, relacionados à sexualidade humana e identidade de gênero, né, porque são gays, lésbicas, trans, travestis, e entre outros, né, e até porque os estudos em sexualidade humana e gênero começam a se desenvolver, intensificar ultimamente, né. Então, mas nenhuma outra terminologia talvez não esteja errada, desde que se abranja, pelo menos, né, a comunidade de uma maneira mais abrangente. Então, nesse sentido que eu falo para vocês, nós temos que nos conscientizar sobre as questões de graus de LGBT mais fobia, né? O nosso amigo aqui ao lado, o Vitor, que para mim, inclusive, é até um orgulho estar aqui falando do lado dele, era meu aluno, né, em Taubaté. Enfim, ele é trans, né? E eu, enquanto gay que sou, eu tenho que ter uma consciência de que eu, gay, sofro preconceito na sociedade, mas eu não sofro o mesmo preconceito que ele vem a sofrer, que com certeza é um preconceito maior. Isso eu estou falando com embasamento científico, os estudos dizem isso, inclusive, né? Os últimos estudos, eles dizem, no nosso país, que características afeminadas, né, de travestis, ou de transexuais, ou relação de transição, né, que é o caso dele aqui ao lado, são aqueles que são mais afetados, né? Nesse mesmo sentido, eu também tenho que ter consciência que um gay, seja gay e negro ao mesmo tempo, ele vai ter 2 tipos de preconceito. Então, nós temos que compreender que a comunidade LGBT+, ela é muito diversa, ela é muito complexa. Então, eu acho que, nesse sentido, o próprio nome do nosso movimento justifica-se muito bem, né? O movimento pela diversidade, né? Abrange ali todos os segmentos que nós temos, que são diversos, né? Até nesse sentido, a gente consegue entender um pouco, talvez, a falta até de políticas públicas relacionadas à comunidade LGBT+, porque o próprio movimento ainda não tem consciência da sua complexidade, né? Talvez não tenham graus ainda de consciência do preconceito sofrido entre eles mesmos, e, enfim, devido a essas questões de estudos serem ainda pouco e de conscientização mesmo, né? Então, nesse sentido que eu preciso falar para vocês sobre a importância de algum tipo de legislação que combata os crimes motivados por homofobia, porque ainda não temos um crime de homofobia, né? Não caracteriza-se crime de homofobia. Se eu estiver falando alguma coisa errada nesse sentido, eu peço que a Roseli, que é a advogada, está aqui ao lado, me corrija. Ainda não caracteriza-se crime a homofobia, tá? Então, nesse sentido que nós viemos até aqui para falar com os senhores pelo princípio da legalidade, né? O poder legislativo é quem tem esse aparato para colaborar com nós aqui, né? Então, nós vemos que a discriminação racial ela já é crime no nosso país, a discriminação de gênero também, né? As mulheres começa-se a construir dados concretos, mapear onde se ocorre exatamente aquelas questões de violência por gênero ou violência racial a partir dos dados que se apresentam, né? Nós temos a Delegacia da Mulher, que trabalha com os dados, nós temos, quando vai se fazer um boletim de ocorrência, por questão racial, pode-se registrar crime de racismo, e por aí vai, e nisso a gente consegue dados. Talvez, nesse sentido, nós ainda não temos dados eficazes ainda, né? Quando eu falo aqui, por exemplo, claro, é uma metodologia científica, passou por algo importante, mas ainda temos muito preconceito velado, é isso que eu quero dizer. Quando eu relato aqui, a cada 19 horas, um LGBT é morto por questão de orientação sexual, mas nós temos que ter consciência que isso é um número que ainda deve ser muito maior, justamente por não termos ainda dados, apesar de alguns municípios conseguirem isso. E, nesse sentido que eu falo para vocês,
no estado de Minas Gerais, nós já temos algumas cidades que têm decretos, que têm leis municipais que foram votadas e aprovadas para coibir algumas ações que combatem justamente a LGBT mais fobia. Né? Na cidade de Belo Horizonte nós temos, na cidade de Juiz de Fora, por exemplo, Juiz de Fora, inclusive, na própria lei que foi sancionada, criou-se esse centro parecido com o que Vitor relatou para a gente aqui, se não me engano, o seu de Campinas? O centro de referência dela, que ela citou de Campinas, mas Juiz de Fora aqui é uma cidade de referência nesse sentido, pelo menos ao nosso entendimento, achamos interessante. A legislação, ela penaliza indivíduos que venham a cometer atos, né, LGBT-fóbicos na cidade, eles são penalizados, ainda que em questão de dinheiro, né, questão financeira, mas já é algum avanço para coibir aquelas ações que ocorrem. Né? Nós temos cidades que pedem para fixar, por exemplo, em estabelecimentos públicos, essa lei, para que as pessoas se conscientizem, porque nós sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, as coisas demoram um pouco a acontecer e nós precisamos de uma lei para proteger essas minorias sociais dos ataques. Né? Então, nesse mesmo sentido, ainda acho interessante falar para vocês de uma outra lei que temos, que é de 2002, é uma lei estadual, é a Lei 14.170, de 15/1/2002, Essa lei estadual, ela 14.170, de 15/1/2002. Essa lei estadual, ela fala justamente sobre a 14.170 de Minas, isso. Essa lei estadual, ela vem para poder tentar coibir ações discriminatórias em estabelecimentos comerciais, no caso, né? Por exemplo, em estabelecimentos públicos, né? Enfim, ela vem para tentar coibir de alguma forma os proprietários, né? Para que eles conscientizem, inclusive, os trabalhadores, né, dos quais são ligados a eles, porque eles também podem ser penalizados de alguma forma. Então é bem interessante da gente entender isso. Porém, ela ainda até nós mesmos do movimento aqui, né, não tínhamos conhecimento. A Roseli que trouxe para mim isso, não é divulgado de alguma forma, e seria interessante, por exemplo, nós poderíamos utilizar essa própria lei para talvez conscientizar até mesmo os nossos lojistas da cidade, já é algo interessante, né? Nesse mesmo sentido, as leis de outras cidades do estado de Minas, elas também justificam e punem comerciantes por atos discriminatórios ou pessoas ligadas a esses estabelecimentos, né? Eu acho interessante, eu acho necessário fazer um relato do que eu observo aqui, né? Eu tenho certeza que, nesse sentido, eu estou representando a comunidade LGBT aqui presente, que é com relação a atos discriminatórios na nossa cidade. Eu mesmo, em 2013, fui espancado por cerca de 5 ou 6, não me lembro exatamente, próximo a uma loja de pneus da cidade, 11h30 da noite, quebraram meu nariz, me bateram justificando que viado tinha que apanhar, esse era o discurso. E naquele tempo, até inclusive fui procurado por algumas pessoas públicas, mas nada foi feito, né? Nesse sentido, eu também não estava na cidade, acabei não levando nada para frente, me mudei para Taubaté e retornei posteriormente. E ainda assim, de 2017 para 2018, eu mesmo tive que fazer 3 boletins de ocorrência dentro de Itajubá por questões ligadas à homofobia.
Cada uma em um sentido, inclusive por agressão física. Mas eu não posso registrar homofobia, porque não caracteriza crime, é injúria, é isso, é aquilo. E aí a gente ainda não consegue dados, né, da violência LGBT mais fóbica devido a essas questões, né? Então fica meio complexo por isso, talvez um centro de referência, alguma coisa, consiga coletar dados concretos e nós criarmos, a partir disso, exatamente políticas públicas para saber de onde está vindo aquele foco e aí conseguir concretizar alguma coisa pela comunidade LGBT+, né? Nesse mesmo sentido, eu verifico vários colegas trans, travestis, lésbicas, bissexuais, enfim, que sofrem dos mesmos preconceitos na cidade. E nisso eu volto a falar sobre aquela questão de conscientização e de graus de LGBT mais fobia, né? Nós temos que ver que eu estava andando 11h30 na rua quando eu sofri agressão física. Não justifica o fato de eu estar andando às 11h30 a pé na rua, mas justifica o fato de um LGBT que talvez seja um pouco mais privilegiado do que eu na época em que isso ocorreu, que não tem esse costume de andar a pé nas ruas esse horário, que não tem o costume de se expressar em público a orientação sexual, talvez não venha a sofrer o mesmo preconceito que eu sofri, justamente por essas questões, né? Então, o que alguma lei de combate à homofobia na cidade poderia colaborar com a gente? Nesse sentido, poderia propor, por exemplo, junto à CDL aqui, ou alguma associação de lojistas, conscientização, né, com eles. Olha, existe uma lei aqui que pode penalizar. Nós tivemos um caso recentemente em Itajubá, falo em tempo histórico, mas deve estar fazendo em torno de 4, 5 anos, não me lembro exatamente, de um LGBT+, que sofreu uma grande humilhação dentro da cidade, em uma determinada loja, por ser LGBT+, né, foi tentar comprar uma roupa que era ligada a outro gênero e foi coibido, no caso. Então, nesse sentido, a gente vê isso tomou para uma proporção grande na cidade, não sei se os senhores lembram, mas talvez ele não tinha nem consciência dessa lei estadual, né? Já seria alguma coisa interessante. E também, junto com a importância dessa legislação traria, seria justamente, talvez, alguma criação de algum centro, como o Vitor disse, talvez conseguiríamos mapear essa problemática dos ataques LGBT-fóbicos e conseguiríamos, por exemplo, propor, junto à Secretaria de Educação, talvez conscientização dos professores, alguma capacitação para eles aprenderem a lidar com o público, né? Porque os próprios estudos científicos na área da pedagogia já trazem que a maior violência à comunidade LGBT+, ela vem da escola. Nós já temos a lei do bullying, mas nós segmentamos para essa questão da LGBT+ fobia e a gente encontra diversas outras problemáticas, né? Não me lembro exatos dados, mas, se não me engano, 75% a 80%, alguma coisa assim, das crianças e adolescentes LGBT+, venham a sofrer atos discriminatórios dentro da própria escola. Então, talvez conscientizar esses professores de como lidar com esses atos de violência, né? A coibir isso, né? E, enfim, são essas as justificativas, eu acho, mais um apoio psicossocial e uma inclusão. Porque a integração, nós estamos conseguindo uma integração junto à sociedade, né? Aos poucos, no sentido de conseguimos hoje andar de mãos dadas na rua, por exemplo, eu e meu namorado, conseguimos demonstrar algum afeto, mas sempre somos repreendidos de alguma forma, principalmente dentro da cidade de Itajubá. Eu que vivi em outra cidade, percebo isso, dentro de onde eu tive essa oportunidade. Então, é mais nesse sentido mesmo, eu falei superficialmente sobre isso, mas acredito que já justifica-se algumas das questões, né, da importância de criarmos políticas públicas que venham a tratar dessa comunidade LGBT+, certo? Certo. Só uma pergunta, você tem o número dessa lei de Juiz de Fora? Tenho sim, peraí.
A lei de Juiz de Fora é Lei 9791/00. É a 2000. lei, isso, de 12 de maio de 2000, essa mesmo. Ok, então. Obrigado, João Tem Paulo. outras aqui. Obrigado. Obrigado Vamos você. ouvir a Marcele? Bom, boa tarde a todos que estão assistindo. Obrigado aos vereadores por essa oportunidade. Eu queria falar um pouco mais da parte sociocultural do nosso movimento, que a gente não tem só a intenção de pedir coisas, exigir coisas do governo. A gente quer contribuir também com a sociedade, não só com a comunidade LGBT, mas com toda a sociedade que envolve, porque, afinal, a gente está em Itajubá e a gente quer fazer alguma coisa, está exigindo políticas públicas, mas a gente quer devolver isso de alguma forma para a comunidade. Tem uma associação brasileira de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos de nível nacional aqui no Brasil, que eles têm várias associações, movimentos, institutos, divididos pelo Brasil inteiro, e principalmente em alguns municípios de Minas Gerais, que foi o meu foco aqui. Eles têm associados, têm parceiros e colaboradores, só que nem todos os movimentos oficiais estão relacionados a essa associação. E também tem o movimento Mães pela Diversidade, que promovem diálogos e eventos de conscientização para os familiares de pessoas LGBTs, o que é muito importante, não só ter o apoio da comunidade, mas ter o apoio familiar em casa. Com esse intuito, a gente tem como propósito também envolver não só a comunidade LGBT, porque os eventos são livres, gratuitos para todas as idades e quem quiser participar, de promover palestras, discussões, debates, fazer piqueniques, uma coisa mais descontraída, que envolva a sociedade, o município, de uma forma como um todo, como o Sarau das Minas, por exemplo. É mais voltado para as mulheres em si, mas é aberto ao público, que leva arte, leva música, leva dança, leva coisa cultural, traz coisa cultural para a gente. E, nesse intuito, a gente quer demonstrar também a parte dos LGBTs, a parte de cultura, de arte, de dança, de música, de poemas, de fotografia. E temos projetos também, não só culturais, mas sociais. Temos bastante gente, bastante pessoas que são formadas. Eu sou bacharel em Química pela Universidade Federal de Itajubá e estou fazendo mestrado lá. Então, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, a gente fazer projetos em bairros daqui de Itajubá, levando ajuda, monitoria para as crianças, fazer um aulão alguns dias da semana, promover essas coisas para retribuir, ajudar e também falar, a gente está aqui, a gente existe e a gente quer ajudar a população, a gente também quer fazer alguma coisa. Todo mundo tem a sua função em sociedade, todo mundo ajuda daquele jeito que pode. E isso trazendo visibilidade para a gente é o mais importante, porque a gente quer respeito, a gente quer leis que nos protejam, mas a gente também tem que devolver isso de alguma forma. Do mesmo jeito, é uma via de mão dupla. A gente é ajudado e também a gente ajuda. Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, o evento da Queimada, que é um evento que envolve todas as idades, é uma queimada clássica, só que a gente traz um pouco o intuito, aquela discussão, a gente leva algumas pautas para conversar, para ficar uma coisa mais suave e se divertir no final jogando a queimada clássica. Só que pelo nome, para induzir que é uma coisa que a comunidade LGBT está querendo fazer. Também tem a Casa 1, que começou a surgir o nome agora em São Paulo, há um tempo atrás. É uma casa de acolhimento de LGBTs que foram expulsos de casa. Só que não é só uma república para pessoas que são acolhidas. Promove cursos lá dentro, exposição, eventos, palestras, workshops, e também tem uma biblioteca que é aberta ao público. Eu acho que isso a parte sociocultural é muito importante para o nosso movimento, porque isso agrega
e as pessoas ficam sabendo que a gente pode ajudar de qualquer forma, que a gente é gente como todo mundo, assim como você disse, você é formado em Química, eu também sou. Então, a gente tem como contribuir da mesma forma aqui. Obrigada. Obrigado, Michele. Eu não sou formado em Química, não. Eu sou engenheiro metalurgista, mas eu dou aula de Química. Na hora que você falou Química, eu já esqueci os outros 4, tá? Estou olhando só para você agora. Obrigado, Michele. Tiago, fica à vontade. Tiago. Agradeço já desde a possibilidade de estar aqui representando, né, o movimento, e também esse espaço que a Prefeitura está nos dando, né, a Câmara Municipal, de desenvolver esse trabalho juntamente com a comunidade LGBT de Itajubá. Só me apresentando, então, sou o Tiago, tenho 34 anos, também sou professor na rede estadual, dou aula na Escola João 23 e sou professor em Delfim Moreira na Escola Marquês de Sapucaí. Atualmente, dentro do movimento, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. O nosso movimento, por mais que tenha pouco tempo de fundamentação na cidade de Itajubá, nós estamos cada vez mais dando os passos, e esses passos estão sendo muito concretos. E aqui, dentro do movimento, eu faço parte da questão dos direitos humanos, e vou tentar, na minha formação, sou formado em filosofia, e terminando a especialização agora na Unifei, em gestão educacional, e o tema meu de pesquisa e defesa, né, do TCC agora, sexta-feira, está relacionado ao enfrentamento das questões de gênero no âmbito da escola. Como gestor, ele pode ajudar, uma vez que, já com dados científicos, com dados até mesmo comprobatórios no MEC, uma das maiores causas que levam o aluno a sair da sua escola está também a questão de gênero. E falar em questão de gênero é um tema muito amplo. E nós aqui estamos trabalhando a questão da particularidade, né, do gay, da lésbica, do trans, do pan, do bissexual e etc. Por que é importante, dentro do movimento, ter uma característica de uma comissão de direitos humanos? Primeiro, pelo respaldo da lei, e isso eu acho muito importante a gente falar aqui dentro da Câmara Municipal, que nós estamos em sintonia com o nosso país, mesmo porque agora no mês de dezembro, assim nós esperamos, né, o STF vai discutir sobre a questão de criminalizar a homofobia. E por que não nós também não só reduzir a questão da homofobia no sentido Brasil, mas trazer no sentido Estado e também trazer no sentido município. Uma vez que ter um movimento e ter uma representatividade na nossa cidade, ele pode enriquecer cada vez mais, porque o movimento ele é plural, as pessoas são plural, nas suas individualidades, mas nos direitos nós somos iguais. E nós temos, a Declaração dos Direitos Humanos, ele traz essas características. Se a gente pegar o artigo 1, artigo 2, artigo 3, 4, 6 e 7, nós vamos estar falando de direitos individuais. E esses direitos individuais, as expressões, elas são levadas em consideração, mesmo porque o ser humano ele é complexo. O ser humano, nas suas manifestações, elas são complexas, mas o que difere nós de um dos outros são os nossos posicionamentos perante a sociedade, como cidadão. E eu acho que é importante também a gente falar, dentro da questão de gênero, que em Itajubá nós já temos, quando surgiu, né, o nosso movimento, nós criamos, foram quase já 3 grupos de WhatsApp, né, que em menos de um dia já tinha mais de 256 pessoas por grupos, e que, de alguma forma, compartilharam das suas experiências, e nós marcamos uma reunião, tudo,
E isso só em Itajubá. Então, quer dizer que a representatividade LGBT, ela se faz presente e ela quer ocupar o seu espaço. Nós queremos, de alguma forma, estar também falando para a cidade que o LGBT ele tem um espaço e que esse espaço ele deve ser ocupado por aqueles. Assim como nós já conseguimos, né, algumas coisas a nível Brasil, que é a legalização do casamento, né, do Estado Civil, de pessoas do mesmo sexo, também a questão dos direitos das mulheres, agora ampliando um pouquinho a questão de gênero, a Lei Maria da Penha, tudo. E, de alguma forma, ao falar de direitos, nós precisamos também ter o respaldo daquilo que a ONU ela direcionou para nós. E eu gostaria de estar passando para vocês, né? Essa foi uma carta de 2014, e onde a ONU ela orientou alguns países, né, a questão de proteger o indivíduo da violência homofóbica, depois revogar a lei de criminalização, e o nosso país, de alguma forma, assim nós esperamos que consiga passar, e isso para nós será muito importante, mesmo porque só quem é gay, é assumido, ou de alguma forma já passou por algumas situações, como nós já passamos diariamente, sabemos qual é a identidade, qual é a máscara que se usa da questão do ato homofóbico, que é muito mais do que somente a violência. A violência é talvez o final, mas ao mesmo tempo a brincadeira, o olhar, o não deixar a falar, né, já é uma das expressões. Também a outra coisa, né, garantir à comunidade LGBT, ao gay, a garantir à lésbica, que ele possa, enquanto cidadão, estar também ali representado. E a nossa comissão, esse nosso pedido que nós estamos fazendo aqui para os senhores, nesse sentido, para que nós possamos nos representar e, de alguma forma, também vocês nos representar, né? Eu acho que Itajubá ele só tem a ganhar. Por quê? Porque nós estamos saindo da nossa zona de conforto e mostrando para a cidade que o LGBT, muito diferente lá dos anos 80, dos anos 90, que era visto como uma praga, né, entre aspas, metafórico, né, isso. Nós não somos, nós estamos aqui para contribuir, nós estamos aqui para somar. E os direitos humanos, dentro da nossa comissão, ele está aqui para orientar, né, para orientar caso aconteça algum ato ou alguma situação, a gente possa estar aí auxiliando, com bases jurídicas, né, e o melhor diálogo também. Agradeço. Obrigado, Tiago. Vereador Marcelo. Bom, eu fico muito feliz de ouvir todos esses testemunhos. Obrigado por estarem aqui, por estarem compartilhando com a gente tanto conhecimento, né? Eu acho muito importante a gente aqui na Câmara Municipal abraçar todas as causas, né? Não só a causa LGBT, como todas essas outras causas que a gente vê aí e que as pessoas muitas vezes se sentem fragilizadas e não amparadas, né? Como, por exemplo, também os deficientes físicos, né? A gente sente que na cidade não existe muitas políticas públicas para eles, andando de cadeira de roda não conseguem trafegar pela cidade por conta dos 1000 obstáculos que existem nas calçadas, né? A gente percebe então que esses movimentos são importantes para dar um chacoalhão no poder executivo, no poder legislativo, e dizer, estamos aqui, né? Estamos aqui, precisamos de amparo, precisamos de proteção, precisamos de atenção, e acredito que, acima de tudo, precisamos de respeito, né? Eu acho que todas essas
vamos dizer, esses movimentos minoritários, o mais importante é a questão do respeito, né? Todos nós somos seres humanos, independente de sermos gays, lésbicas, negros, enfim, deficientes. Nós somos seres humanos e precisamos, acima de tudo, respeito, né? Eu acho que isso a gente aprende não só em casa, na família, mas também deve aprender na escola, e aí também vai essa importância da gente incentivar as instituições, as escolas, o Poder Executivo, a Secretaria de Educação, para colocar tudo isso nas escolas públicas, seja ela municipal, estadual ou federal, né? Então, o que eu vejo aqui são várias demandas. A gente precisa estudar, de fato, essas demandas. Muitas são a nível federal. Por exemplo, essa questão de criminalizar a homofobia, né? É uma questão que nós aqui na Câmara não temos esse poder de apresentar uma lei na esfera penal dizendo que a homofobia é crime na cidade de Itajubá. Isso tem que ser uma legislação federal que ampara o país todo. Então, assim, eu acho que nós precisamos, aqui dentro da comissão, estudar todas essas demandas, conversar com o nosso jurídico, pesquisar essas leis que foram citadas e, enfim, se for o caso, apresentar via comissão essa proposta aqui dentro da Câmara Municipal, e para ser votada, para ser discutida, para ser legalizada na cidade de Itajubá. Tá bem? Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e também os que estão no plenário. Obrigado, vereador Marcelo. Alguém que está no plenário gostaria de fazer uso da palavra? Se sim, é só falar, tá? Que a gente libera o microfone aqui para vocês. Eu sei que eu peguei de surpresa, mas eu vou conversar com eles, e aí se alguém quiser fazer uso da palavra, depois eu refaço o convite, aí a gente libera o microfone. Tudo bem? É que quem não tem costume de usar o microfone, quando é chamado assim de supetão, trava, né? Mas, enfim. Vou falar só com a Marcele, que é química, então, brincadeira. Roseli, obrigado pela sua exposição. Primeiro, a maneira como todos se apresentaram aqui é exemplar na forma didática, como trouxeram as questões relacionadas ao tema, a forma respeitosa, e eu acho que assim a gente vai muito longe. Tá? Existe um certo preconceito, mas até motivado por algumas ações por parte de alguns integrantes da comunidade gay, e vocês sabem disso também, que chega de uma maneira errada tentando conquistar seu espaço. Não só na comunidade gay, em todos os segmentos a gente tem pessoas que tentam conquistar espaço de maneira inadequada e acaba aumentando a rejeição, né, da luta. Vocês não, vocês demonstraram aqui uma postura extremamente madura para defender demandas de vocês. E isso aí eu agradeço muito, e talvez vocês não tenham noção da importância de fazer isso através dessa casa. A Roseli falou que Itajubá é uma cidade muito tradicionalista, de fato, mas isso não é um problema. Itajubá foi a primeira cidade do país a ser independente na geração de energia elétrica. Itajubá foi a primeira cidade do país a acabar com seus escravos. Então, a nossa história mostra que, apesar de sermos tradicionalistas, somos vanguarda quando a gente resolve ser. Então, se a gente souber buscar esse avanço que a causa de vocês busca, do jeito certo, da maneira correta, talvez Itajubá possa sim ser usado como exemplo de referência, e daqui a alguns anos outras gerações possam dizer: Itajubá foi uma cidade exemplo na busca pelos direitos dos LGBTs.
Se já soubemos dar o primeiro passo no passado, por que não saberíamos fazê-lo agora? A nossa história nos obriga a dar exemplo para o resto do país. Então, acho que vocês estão tomando a frente desse movimento para que a gente consiga realmente fazer história através da nossa cidade. Eu insisto que você nos apresente depois a questão do modelo da Comissão de Santos, para que a gente estude, como o vereador Marcelo falou aqui, uma maneira de implantar isso na nossa cidade. Se estiver na alçada da Câmara, ótimo. Se não, a gente busca, junto ao Executivo, ações nesse sentido. O Vitor falou do Centro de Referência de Campinas, e depois o João Paulo acrescentou que isso é previsto na Lei Municipal de Juiz de Fora. Então, eu quero conhecer isso, e quando digo eu, a comissão, eu gostaria de conhecermos esse modelo. Nós vamos pesquisar, já que você passou o número da lei, mas que o Vitor possa nos apresentar algo sobre esse Centro de Referência de Juiz de Fora, de Campinas, para que a gente estude também a possibilidade, se for o caso, de fazer uma indicação ao Executivo para criar algo semelhante aqui na nossa cidade. Tá? O João Paulo apresentou algumas legislações, inclusive citando seus números. Essa legislação estadual, eu ia dar a sugestão para que vocês procurassem a CDL, a ACA, mas você mesmo já citou isso. Eu acho que é o caminho. Primeiro, procura a diretoria dessas duas instituições que são muito organizadas na nossa cidade. Apresentem para eles o que a legislação fala, a importância dela para vocês, para que eles possam levar isso aos seus associados, aos funcionários do comércio da cidade, para que vocês se sintam acolhidos ou protegidos, né, numa eventual necessidade de fazer uso do comércio, que é a nossa rotina. Aqui acho importante procurar essas instituições para buscar apoio junto a eles também, levando conhecimento. O João Paulo, em mais de 1 hora de conversa comigo no meu gabinete, me convenceu de algumas coisas. Eu falei para ele, pessoalmente, eu sempre fui contrário à legislação específica de combate à homofobia. Pessoalmente, sempre fui contrário. Em 1 hora e pouco de conversa, eu tive que expulsar ele do gabinete, que ele não parava de falar. Ele começou a mostrar para mim números, dados, que me fizeram repensar a minha postura. Então, às vezes, o comportamento tradicional não é por maldade, é por ignorância, é por desconhecer a realidade de alguns. Então, quando vem apresentado com argumentos, com números, com dados corretos, e de forma tão respeitosa e didática, a gente revê os conceitos. Então, como disse o vereador Marcelo esses dias, só não muda de ideia quem é... Só os idiotas não mudam de ideia. Então, eu gostei da maneira como ele apresentou essa questão para mim e já passei a rever a minha posição pessoal até então em relação ao tema. Inclusive, ele teima comigo, o vereador Marcelo, que o município pode fazer muito em relação a isso. Então, vamos estudar essas leis para ver, né, que BH, Juiz de Fora, para ver o que realmente a gente pode fazer em nível municipal. Minas Gerais, entre as cinco estados de maior violência contra essa comunidade. Os últimos estudos, né, sempre ele fica entre os 5. Já chegou a segundo, já chegou a terceiro, se não me engano, no último que estava em quinto, mas sempre está nesse sentido. Eu queria agradecer mesmo pela nossa conversa aquele dia e agora aqui da exposição. Que bom que vocês conseguiram repensar algumas questões. Relaxa, não agradeça não. É nosso papel e a gente faz isso com o maior prazer. Esse dado realmente me assustou. Quando eu até olhei para o Marcelo aqui, a gente não conhecia esse dado. Minas Gerais está entre os 5 estados de maior índice de violência contra gays. Eu imaginava, sinceramente, que o Nordeste estivesse disparado na frente. Eu sou nordestino. Então, eu conheço a realidade lá e sei que há um pouco mais de resistência mesmo. Mas, segundo estudos desse grupo, dessa ONG da Bahia, que talvez... não sei se eu estou sendo errôneo, mas talvez seja o maior movimento LGBT do país, assim, em termos de ONG, coisa do tipo, né, que desenvolva estudos específicos pela causa. O Sul e o Sudeste é onde ocorrem os maiores números de violência à comunidade LGBT. Só que daí, como é bem complexo essas questões, né, daí tem que ver o segmento disso. Nesse segmento que eu analiso é em termos de assassinato. E suicídio. Assassinato e suicídio.
Eu ia entrar nessa questão do suicídio depois que eu falasse dos 5 aqui, né? Até que é uma questão que me preocupa depois da conversa que nós tivemos. E aí que eu quero conversar com a Roseli sobre isso. Marcele, você falou que não quer vir aqui só para pedir, mas para oferecer. Até agora vocês não pediram nada. Vocês talvez não tenham consciência disso, mas vocês estão oferecendo não sei que termo usar, mas algo tão positivo para a nossa comunidade que vocês não conseguiram mensurar ainda. Tá? Então, não se intimide em pedir. Na verdade, o que vocês estão pedindo não é para vocês, é para a comunidade como um todo. Achei interessante as suas sugestões em relação à parte social do movimento, a parte cultural. Talvez essa abordagem que você propôs fazer nas escolas seja uma sugestão pessoal, que seja prudente iniciar pelos professores, que até o João Paulo comentou isso, e talvez usar a Secretaria de Educação, como o próprio vereador Marcelo também citou aqui, para que vocês façam primeiro uma abordagem junto aos professores, talvez trazer esse grupo que você disse que já atua em algumas cidades de Minas, que é nacional, que atua em algumas cidades de Minas, esqueci o nome. Oi? Isso, a Associação Brasileira, mas que já atua em algumas cidades de Minas. Tem alguma aqui próxima, não? Que você tenha conhecimento? Alfenas, Juiz de Fora. Alfenas aqui perto. Uhum. Então, talvez trazê-los para cá, para fazer algum tipo de seminário, de palestra, de apresentação, e aí essa abordagem nas escolas, acho que iniciar pelos professores, para que eles saibam realmente como abordar essa questão. Assim como o pessoal da saúde não tenha, talvez, o treinamento adequado para lidar com essas questões, na sala de aula também os professores não estejam preparados ainda, e isso talvez seja muito útil. Tá? E o Tiago trouxe sua contribuição ali com a Constituição em mãos, tá? Tratando dos direitos humanos. É muito interessante também essa abordagem e está mais do que contextualizada aqui nesta comissão. Resumindo isso tudo, nosso agradecimento mais uma vez pela presença de vocês, e já até conversei com o João Paulo sobre isso. Eu acho que seria interessante, vereador Marcelo, a Roseli e o João Paulo, ou um outro representante, fazer uso da tribuna desta casa num dia de sessão. Tá? Nossas sessões acontecem toda segunda-feira à noite. E um cidadão comum ele pode fazer uso da tribuna, ele se cadastra no protocolo, faz o pedido, o presidente, então, indica a data, e aí são 15 minutos para fazer a exposição sobre algum tema específico. E aí, talvez, pegar 2 e dividir esses 15 minutos entre 2 pessoas do movimento e apresentá-lo aqui no momento em que todos os vereadores estão presentes e que é transmitido por órgãos de imprensa, para que fique registrado isso. Acho interessante vocês usarem esse caminho também. Não tenha medo do microfone, não. Você falou que saiu muito bem aí, todos. Então, fica uma sugestão, fazer uso da tribuna. Depois, qualquer dúvida, a gente pode dar orientação para isso. O João Paulo citou uma questão, Roseli, que me preocupa e me esclareça se há uma ligação direta ou não com a questão da causa LGBT. O número de suicídios crescente, principalmente entre jovens, relacionados a essa causa. Isto é um dado ou é uma impressão minha? É um dado. Infelizmente, vem se aumentando muito, né, o índice de suicídio. Nós temos um índice elevado de pessoas com depressão, né, da população LGBT, que acabam culminando com o suicídio. Inclusive, nós acolhemos, né, no grupo, um menino de Varginha, que tentou suicídio por não ser aceito pelos pais, né? Então, o maior problema, geralmente, está no núcleo familiar. Dali, ele já vai, né, para o núcleo escolar, da sociedade. Então, acaba sendo um fardo muito pesado, né, que o cidadão LGBT acaba tendo que carregar aí vida fora. Então, realmente, é um índice alarmante que assusta bastante. A gente tem percebido isso na cidade. Vez ou outra tem uma notícia relacionada a esse assunto. Isso Até nas cidades vizinhas mesmo. Nós tivemos acho que 2 casos em Piranguinho, Sim. se eu não me engano. Então, assim, a gente tem visto que está crescendo muito, né? E isso é preocupante.
Tanto é, já estamos em contato até com a FEP para tentarmos um atendimento psicológico por lá, né? Porque a gente sabe da demanda do SUS, a gente sabe que as pessoas não têm condições de arcar com os custos de um tratamento particular, então a gente está tentando, né, buscar aí, apoio mesmo dentro da própria sociedade. Tá, realmente é um dado preocupante que eu temia que a sua resposta fosse essa, que existe uma ligação direta realmente. Ok. Bom, me dirigindo novamente ao público, alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? A pequena lá, não? Acrescentar que nós temos um grupo no WhatsApp que é como se fosse um botão de pânico, né? O botão do pânico que a gente diz. É um grupo que se chama POC Alerta, né? Que esse grupo ele só é acionado em situações de emergência e de perigo. Se alguém do grupo tiver numa situação de perigo, numa balada, em algum lugar, numa situação de emergência, ele pede socorro ali no grupo e os membros do próprio grupo se mobilizam para sair em socorro daquela pessoa que solicitou, né? Então, acho que já é aí mais uma utilidade pública, digamos assim, né? A gente vai fazendo dentro das nossas possibilidades, procurando, né, dar apoio. E outra coisa que eu queria acrescentar também, que eu sou representante do Mães pela Diversidade, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? E é um grupo, assim, é um movimento nacional. Aí ele acabou se distribuindo pelos estados. Aí a coordenadora do estado de Minas Gerais, que é a Miriam, ela foi pegando as pessoas, as mães, porque no meu caso eu sou mãe de um homossexual e a minha filha, ela é bissexual. A minha filha, sim. Então, assim, aí ela me pegou aqui, porque até então a única mãe de Itajubá que estava no grupo nacional, né, e no grupo do estado de Minas Gerais era eu. Aí eu também sou representante do Mães pela Diversidade. E assim, a gente tem uma dificuldade maior de lidar com os pais, né, do que com os próprios filhos, né, digamos assim. A dificuldade de fazer o acolhimento dos pais é mais difícil, né? Então, assim, os pais eles não aceitam e acabam também não aceitando a ajuda ou acolhimento, né? Então, uma forma que eu encontrei também de conseguir chegar aos pais foi fazendo o movimento em prol dos filhos, né? E espero estar contribuindo da melhor forma possível, né, como mãe, como cidadã e como ser humano. Você é de Itajubá? Você? Sou de Itajubá. Então pronto. Minha família toda é daqui. Nada como o bom jeitinho mineiro para conseguir chegar nos pais que precisam de ajuda, mas não admitem, não reconhecem isso ainda. Exatamente. Tá? Então você está usando o jeitinho mineiro para chegar neles. Com certeza. A Marcele comentou sobre o Mães da Diversidade, por isso me chamou a atenção, eu anotei aqui. Bom saber que você é a representante local. Eu estou à disposição aí para, né, para qualquer projeto, palestras, enfim, né? Tanto do movimento do Itajubá pela Diversidade quanto do Mães pela Diversidade. Excelente. E, mais uma vez, eu acho que reforça minha sugestão de você fazer uso do máximo de canais possíveis para divulgar isso. Sim. E agradeço essa pela casa, oportunidade. inclusive. Agradeço. Gente, essa comissão é a Comissão de Direitos Humanos, então usem-nos sempre que necessário, sempre que julgar necessário. E acho que esse encaminhamento que vocês vão nos fazer de exemplos de legislação, exemplo de modelos que já foram criados em outros municípios, para nós, né, para que a gente possa estudar, analisar, averiguar junto ao jurídico a possibilidade de implantar algo parecido aqui, o caminho certo é esse aqui, fazer. Tá? A gente está à disposição para isso. Tenho certeza que fala em nome do vereador Marcelo também. Tá? Bom, mais uma vez, então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Público? Tentar mais uma coisa. A questão da legislação, a gente entende que a criminalização da homofobia, lógico, ela é a nível, né, mais federal. Temos aí agora o STF, dia 12, ele vai julgar as duas ações, né, da criminalização da homofobia,
Mas, na realidade, o que a gente pediu no ofício seria leis municipais que coíbam, né? Tipo assim, por exemplo, um comerciante que expulsa um LGBT de dentro do comércio, pelo fato dele estar expressando afeto com um companheiro, que já houve, né? A gente teve relatos dentro do grupo que aqui já houve, inclusive em comércios assim famosos aqui de Itajubá. E, na realidade, o que a gente pleiteou foi isso, né? Não da criminalização, porque a gente sabe que isso aí é a nível federal, né? Mas leis municipais, como a gente vê em várias outras cidades, como foi apresentado, Juiz de Fora, Belo Horizonte, né? Para que se coíbam esses atos discriminatórios. Era só essa... E também fora deles, né? Nas questões de discriminação. Só complementar uma coisa que nós estávamos falando, né, que a Roseli justificou, que daí eu acho que isso justifica a fala dela e também ali dos senhores que falaram com relação, né, à capacitação de professores. Por exemplo, nesse caso, uma legislação municipal no sentido que a gente fala, que obrigaria esse tipo de capacitação e, enfim, eu posso relatar, né, enquanto professor que atuo na cidade, já tive vários problemas também nesse sentido, com alunos que os pais não o aceitam, o aluno começa a dar problema na escola, né, desempenho escolar e por aí vai fora dela. Então, nesse sentido, sobra para quem resolver esse problema? Para os professores, para a escola, tudo bem, não deixa de ser, né? Claro que né? A escola ela tem que ter uma gestão participativa, democrática, e ela tem que abranger a comunidade escolar. É o que prevê a Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas os próprios professores, no momento em que houve isso dentro de escola, dentro da cidade, eles vêm até mim. Professor, o que a gente faz? Né? Porque justifica-se o fato de eu ser gay, mas não necessariamente por isso eu tenha preparo para tal, né? Até porque a formação docente ela é muito ainda, como que eu posso colocar isso, muito não seletiva, ela ainda é precária com relação às questões de gênero e sexualidade, né? Então, nesse sentido, capacitação dos professores para eles se inteirarem da situação e então saber lidar com os alunos é interessante. Nós tivemos casos de tentativa de homicídio dentro de escolas aqui, no caso, motivado em determinada parte até pela família, que não aceitava, e é aquela questão, né? Fica a escola tentando solucionar o problema e não sabe como agir. Então, nesse sentido que é importante, e a própria cidade justifica isso. Eu gostaria só de falar uma coisa, completando aqui o que o João Paulo falou. Eu acho que o espaço da escola, a escola é a segunda casa, né? Dizia aí alguns teóricos da educação. Mas eu acho que a escola também é um lugar das expressões. E o que o filho, talvez, ele não consegue se expressar dentro da sua própria casa, na escola ele vai se expressar. E cabe à escola, de alguma forma, não fazendo apologia, ou saber, de alguma forma, orientar e da melhor forma. E nós vemos isso, que constantemente, quando se vê um professor LGBT, quando se vê alguém ali que possa se tornar uma referência, até mesmo de apoio, esses alunos eles nos procuram. Esses alunos eles relatam, né, às vezes até quando um pai ou uma mãe, por não saber lidar com a situação, na verdade nem é questão de aceitação. Aceitação é um outro processo. Eu acho que o respeito é uma coisa que às vezes nossos pais eles não conseguem lidar com essa situação, mas sim, é até compreensível no contexto histórico. Talvez a referência que se tinha de família sempre foi a família heteronormativa, homem e mulher. E quando vem já esse discurso, e aonde o aluno, aonde o adolescente ele quer se expressar, os pais, talvez, eles, por não saber lidar com a situação, eu falo por isso, eu falo por experiência própria, que meus pais não souberam lidar no primeiro momento, quando
eu me assumi, quando eu falei, foi um pouco tardio, mas a minha família, de alguma forma, eu tive que esperar quase 2 anos, já me relacionando, né, do meu relacionamento com o meu noivo agora, nós casamos daqui a alguns dias. A família, minha família não soube lidar. E a escola também acontece. Nós vemos, às vezes, casos onde o aluno ou a aluna sofreu alguma situação dentro da sua família e tem vergonha de expor isso perante, né, e procura, talvez pelas redes sociais, para comentar com a gente. E a questão da formação da docência também, quando se tem um movimento de representatividade, ele pode ajudar nessa formação. Mesmo porque nós estamos falando de conceitos antropológicos, nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de questões biológicas, nós estamos falando de orientação, de expressão, de identidade, nós estamos falando de sexo biológico. Então, todas essas questões que, de alguma forma, quando se tem um movimento que é representativo e que tem ali dentro dele locais onde possa acolher os familiares também, isso ajuda a combater, né? Um dos dados que a gente gostaria muito de trazer aqui para vocês também, e não foi possível, seria quais são os locais aqui de Itajubá onde acontecem, por exemplo, violência contra a comunidade LGBT, e que nós temos relatos de bastantes locais aqui, e que são locais, às vezes, frequentados por muitos familiares, frequentados por muitas pessoas que talvez não, por não querer, ou fingir que não está acontecendo nada, às vezes se omite, né? E eu acho que nós precisamos nos orientar, enquanto se fala da questão, até no momento que eu falava sobre a nível federal, da discriminação, quando se tem no município políticas que estão em comunhão com o nosso país, a lei ela se efetiva. Então, se for a discriminação, a homofobia for crime, tendo no nosso município, de alguma forma, uma representatividade, essa lei ela vai se efetivar. E ela vai deixar de ser omissa de alguma forma. Porque a gente vê, por exemplo, quando se fala dentro de uma violência, sempre a violência é a questão da pessoa, e não do tipo das expressões que aquela pessoa, ou que foi o causador daquela violência. E aí isso é muito importante para nós, essa representatividade. Obrigado pela contribuição, Thiago. Você está certíssimo nisso. Fala, João Paulo. Se deixar o João Paulo falar, até de noite aqui. Eu não vou me estender aqui, juro. Brincadeira. Eu só quero fazer uma correção na minha fala aqui e passar um outro decreto municipal para vocês, que eu acho interessante vocês verificarem, que a correção a lei de Juiz de Fora, ela coíbe, né, que eu falei da lei de Juiz de Fora, ela coíbe as questões, penaliza multa, estabelecimentos comerciais, enfim. O decreto de Belo Horizonte, que eu vou passar para vocês agora, que é um outro decreto, esse decreto cria uma coordenadoria de direitos da população LGBT e dá subsídios para essas questões, como, por exemplo, o Vitor falou, enfim. Só fazendo essa correção, troquei o nome, e o decreto de Belo Horizonte é o decreto número 16.580. 16 de fevereiro de 2007. 16.580. Ele, na verdade, ele já altera um outro decreto que também já tinha na cidade de 2005 e é bem interessante, eu acho, vocês analisarem. Obrigado. Bom, obrigado, João Paulo, pela informação. Gente, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês aqui. Reforçando o que eu falei para a Marcele, vocês não estão pedindo, vocês estão oferecendo uma questão de serviço público de benefício à comunidade que vocês não têm noção ainda, talvez. Ou alguns tenham noção. Tá bom? Essa casa está de portas abertas para recebê-los sempre. Essa comissão idem. Foi um grande prazer conversar com vocês hoje aqui. E sempre que julgarem necessário, retornem. Tenham certeza que esse assunto não vai se encerrar aqui. Nós vamos fazer os estudos necessários e os chamaremos para conversar oportunamente, para que a gente possa ter resultados práticos em relação a isso. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado a todos, na pessoa da Marcele, que é a química da turma. Sou puxa-saco da química aqui.
Roseli, obrigado mais uma vez. Obrigado ao público presente e estamos à disposição. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião de comissão da Comissão Permanente de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Segurança Pública. Obrigado a todos.